Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver fazendo o seu evangelho. Nós vamos fazer o evangelho para o dia 26 de abril, domingo, e é o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação, e eu sou o Gelson Vieira. Eu sou a Carmen Matos, sejam realmente bem-vindos nesse dia maravilhoso que nós somos abençoados com essa reflexão, né? E essa compreensão da importância de estarmos conectados com a caridade. E aí a gente vai ver, né, um pouquinho mais profundamente o que isso quer dizer, né? E a gente vai começar com a oração que a Carmen sempre faz, e depois coloca junto com o material que a gente manda, e a gente está no Instagram, está completo no YouTube. Então, é verdade. Então vamos, primeiro, antes de qualquer coisa, encontrar um lugar confortável em que você possa estar presente, estar conectado com a espiritualidade que está visitando o nosso lar hoje, nesse horário específico, combinado. E essa presença faz uma harmonização tão profunda e maravilhosa no nosso lar, trazendo uma frequência de paz, de amor, limpando tudo que for diferente dessa frequência de paz e amor que está no nosso lar. Então, começamos esse momento em plena presença, respirando conscientemente e trazendo a gratidão para o coração. Tenha certeza que você trouxe a sua água para que ela se torne a medicina sagrada, enquanto fazemos esse nosso evangelho. Então vamos respirar mais uma vez bem profundamente e conscientemente. Senhor Jesus, nesse momento de recolhimento e presença, silenciamos a mente e abrimos o coração. Que a tua luz nos envolva, não apenas como um consolo, mas como um chamado. Hoje, somos convidados a refletir sobre a caridade. Ela não é apenas um ato de dar, ela é a capacidade de ser. Ser presença, ser acolhimento, ser compreensão, mesmo quando não somos compreendidos. Nos ensina, Senhor, que a verdadeira caridade começa dentro, na forma como nos tratamos, na forma como nos olhamos, na forma como acolhemos as nossas próprias imperfeições. Porque muitas vezes queremos oferecer ao outro aquilo que ainda negamos em nós. Então, que possamos compreender que a caridade é também não julgar, não ferir com palavras, não endurecer o coração diante da dor do outro. É saber ouvir, é respeitar o tempo de cada alma, é reconhecer que todos estamos em caminhos diferentes, mesmo guiados pela mesma luz. E que nós possamos também refletir sobre o equilíbrio entre dar e o receber. Porque receber também é um ato de humildade. Permitir que o outro doe é honrar o amor que flui através dele. Senhor, expande em nós essa consciência de que a caridade verdadeira não busca reconhecimento, não espera retorno, não se exibe, mas ela apenas flui naturalmente como expressão do amor. Que hoje, ao estudarmos esse capítulo, possamos ir além das palavras e permitir que essa verdade toque nosso íntimo. Transforma, Senhor, nossa maneira de pensar, sentir e agir, para que a caridade deixe de ser um esforço e se torne a nossa natureza. Que nós possamos sair daqui hoje um pouco mais leves, um pouco mais conscientes e muito mais conectados com o amor. E
e que essa vibração se expanda para nossos lares, nossas relações e para todo o nosso planeta. Paz, muita paz no nosso planeta. Gratidão e assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Bom, então sejam muito bem-vindos após essa maravilhosa oração que a Carmen fez. Então, o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E um grande amigo meu fez uma reflexão comigo uma vez, essa questão da salvação. O que é salvação, né? Fora da caridade não há salvação. A gente estava perdido, salvou e salvou para o resto da vida. Salvou, foi um ato único de salvação. E aí, a gente fazendo uma reflexão, a gente colocou que salvação é igual a evolução, né? Fora da caridade não há evolução, porque o nosso objetivo maior na nossa existência, e que ela é muito, muito, muito longa, é evoluir sempre. Então, quando a gente começar a fazer esse trabalho da caridade, que cada vez vai ser mais estendendo maior essa caridade, e aqui nesse capítulo, né, Jesus fala, há uma interrogação para Jesus, dizendo quem é o nosso próximo, né? E aí Jesus faz a parábola do bom samaritano, explicando o que é o próximo, e o nosso objetivo é que o próximo se estenda, né? A gente primeiro tem o próximo, aquele que a gente gosta da nossa família, aquele amigo que é mais... que tem muito mais a ver com a gente. Então a gente começa a colocar os primeiros próximos, aqueles que concordam, aqueles que gostam da gente, aquele próximo que é fácil. O grande trabalho, e por isso que a caridade é uma evolução, a proposta é de evolução, é a gente estender esse próximo até aquele momento maior que você abarca toda a humanidade, né? Quando Jesus veio, ele amava e ele era caridoso com todos, até com aqueles que precisavam de uma firmeza para que eles pudessem, né, serem educados amorosamente. Então, essa questão do próximo é aquilo que a gente vai tentar cada vez mais expandir, né? E o capítulo fala algumas coisas muito interessantes. Primeiro, essa questão da caridade material, que é uma caridade necessária, porque quem está com fome precisa de comida, quem está desabrigado precisa de algum atendimento imediato, né? Então a gente nunca deve se esquecer desse atendimento que é imediato, mas o grande atendimento é aquele que transforma a pessoa, né? Que transforma o ser humano, lhe dá oportunidade, lhe dá dignidade. E o capítulo fala de um dos exemplos, de vários exemplos da caridade, é a benevolência para com todos. Benevolência é você não somente ser gentil, você não julgar e você ter empatia com a dificuldade do outro, né? Então, essa questão de empatia, ela vem do grego, quer dizer dentro, empatia é sentimento. Então, quando você tem empatia com alguém, você tem o sentimento do outro. E eu falo sempre assim, não é só nos colocarmos no sapato do outro, é a gente se colocar na história do outro, né? Muitas vezes a gente vai dizer, mas nessa situação eu faria assim, ou se eu fosse ele, eu faria assim. A gente não se dá conta qual é a história da pessoa que chegou até ali. Então, por isso que a empatia é muito importante, você entender que o outro está ele onde ele está, né? Você compreender que nós erramos muito. Eu digo sempre que nós estamos no melhor estágio da nossa evolução. O que nós somos hoje é o melhor do que foi até agora da nossa versão. Tudo lá para trás, o que a gente fez,
não foi tão bom quanto a gente tem no momento de consciência. Então, a gente está no esplendor da nossa consciência. A gente vai sempre melhorar, mas a gente tem que ter um entendimento quando o irmão erra, né? E a gente tem que ter esse sentimento de benevolência para poder ajudá-lo, né? O outro é indulgência. A indulgência é quando a gente tem paciência com as falhas e a gente, de novo, entende que a gente também está em evolução, né? A gente está num processo de evolução. Então, uma coisa é você ser o melhor que você pode ser benevolente, fazer o melhor bem que você possa com o outro, cuidar do outro da melhor forma possível, e a outra coisa é você entender que o outro está em evolução, em processo evolutivo, né? Você tem alguma coisa para falar? Não. Tá. Eu acho que a gente falou um pouquinho sobre isso na oração, né? Sim, a tua oração é bem completa, né? Então, Jesus tem uma passagem que ele diz uma coisa muito interessante, que é uma reflexão muito importante para a gente ter. Ele diz assim: quando tive fome, me destes de comer, quando tive sede, me destes de beber, quando não tinha teto, me hospedaste, quando estava doente, vieste me visitar. E aí os apóstolos falaram: mas Jesus, quando é que você esteve doente? Quando é que você teve... Né? Que horas você esteve nessa situação e a gente veio te acolher? E aí ele disse: quando você faz isso ao meu mais pequenino de todos, quer dizer, aquele mais humilde, aquele que você está fazendo a mim. Então, se você imagina que a gente muitas vezes quer chegar até Jesus, a gente faz uma oração, a gente procura ser uma boa pessoa, a gente procura ser a melhor versão de nós, e ele nos dá a dica que chega-se até ele através do bem que se faz ao outro. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, porque essa é a verdade. Quando você faz o bem ao próximo, você está se chegando próximo a Jesus. Ele mesmo disse assim. Bom, isso, claro, mas isso também é um convite para a autoconsciência de que nós todos somos seres espirituais, somos seres divinos, essa divindade que nós somos, porque somos todos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, é porque temos parte de Deus, né? Deus faz parte da gente. Então, quando a gente olha para o outro com amor e compaixão, a gente está olhando para Deus, né? Porque se a gente está percebendo que nós somos essa centelha divina, e que essa centelha divina é a representação de Deus dentro de cada um, então faz sentido o que você está falando. Sim, é verdade, porque na verdade não sou eu que estou falando, quem falou foi Jesus. Que você está repetindo o que Jesus falou, então faz sentido. Então, tem uma parte que também ele fala, que chegaram os apóstolos para ele falando qual é o mais importante dos mandamentos. Aí ele falando: amar a Deus sobre todas as coisas, entendendo que Deus está em todas as coisas, então é você amar, respeitar todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E aí perguntaram: mas quem é o próximo? Não existia essa lei mosaica, né, amar ao próximo, mas não existia a definição de quem era o próximo. E aí ele conta essa espetacular passagem, parábola do bom samaritano, que até hoje é uma coisa que a gente fala: você é um bom samaritano, bom samaritano. E qual era a história do bom samaritano? Era justamente uma situação que os homens da lei da época perguntaram para Jesus: quem é o meu próximo, né? E aí ele ele contou uma parábola dizendo que vinha um homem que vinha de Jerusalém e ele foi atacado pelos ladrões, né? Então os ladrões não só fizeram com que ele ficasse desacordado, que ele tiraram a roupa dele, as vestes dele, ele ficou desmaiado e ficou com sangue no rosto. Então ele não podia falar. Então, assim, quem passasse não podia saber se ele era um judeu ou um gentio. Quem visse as roupas dele não podia identificar. E ele estava desacordado, o rosto dele estava coberto de sangue, então ninguém podia identificar. Então ele era, vamos dizer, uma pessoa, um invisível, porque ninguém reconhecia ele. E quem é que vai dar amor a esse invisível, né? Como é que a gente olha o invisível?
Então foi justamente isso. Passou lá o rabino, ele já tinha feito os atos de purificação deles. Mas o ato de purificação dele era um ritual que era feito dentro da sinagoga. Então ele dava o óleo, dava o vinho, e fazia uma série de coisas, tinha uma série de coisas de fazer, e era demorado, era custoso, ele tinha que ir onde... Então, ele voltando, ele encontrou com alguém que podia ser um irmão dele, podia ser um judeu como ele, podia ser até alguém muito próximo dele, mas existia aquela cultura que se você tocasse com alguém ensanguentado, você ficava impuro. Então, o sentido de pureza deles é dizer, é um ritual, não é ajudar o próximo. Se eu não sei quem é esse próximo, com certeza eu não ajudo. Então, é uma metáfora para a gente, para perguntar, você só ajuda quem a gente reconhece e esse é alguém que a gente gosta, ou a gente exclui aquele que a gente desconhece, aquele desconhecido na porta do supermercado pedindo uma roupa, aquela pessoa que você pode mandar uma oração, ou alguém que alguma reportagem que você viu, alguém passando por uma dificuldade, aquele desconhecido, você não pode conseguir amá-lo. Então esse bom samaritano, ele não reconheceu quem era, não sabia quem era, e ajudou plenamente, né? E quando Jesus contou essa história aos apóstolos, eles falaram, nossa, esse samaritano agiu de forma ideal, né? Agora, como esses religiosos, que erro que eles cometeram? E aí Jesus falou, olha só, para você ser realmente caridoso, você tem que compreender todos eles. Todos eles ali naquela parábola, não era para colocar um de um lado que você vai criticar e de outro lado um que você vai dizer que heróico. Não é essa a intenção da parábola. A intenção da parábola era mostrar os diversos graus de evolução que existia naquela pequena e singela parábola. Então tinha aquele que não tinha consciência nenhuma, achava que a pureza era simplesmente, né, o lavar as mãos, o asseio, e não tinha que fazer mais nada, era uma coisa externa. O que para nós pode equivaler a dizer, eu vou à missa, ou eu vou ao centro, ou eu vou à sinagoga uma vez por semana. É um ato externo. Qual é o ato interno que você faz? Quando você olha alguém, você critica, você julga e tal. Então o convite era ali, ver que cada um estava em um estágio e que Jesus convidou a que todos fossem amados. Não só, obviamente, o samaritano, que fez aquilo tudo de bom, mas também aqueles religiosos que passaram sem ter a consciência, porque para eles aquilo era ser justo e ser bom. E Jesus estava dizendo, não. Você tem que ajudar, não importa quem. O próximo é aquele que está próximo da sua ajuda. Você pode ajudar, você tem capacidade de ajudar, então ajude. E aí ele convidou também a fazer uma reflexão sobre o dono da hospedaria, porque o bom samaritano levou uma hospedaria e disse, cuide dele que eu voltarei a te pagar. Pagarei o que faltar. Então, aquele dono da estalagem também teve o seu grau de merecimento, porque ele recebeu aquele que estava doente, ele ia cuidar dele, ele confiou naquele que ia voltar e ia lhe pagar. Então, houve uma série digamos, de expressões de caridade ali. E aí a gente tem que se perguntar qual é a expressão de caridade que a gente quer dar. É só quando a gente souber quem é aquele que está caído, é um parente próximo, alguém que a gente gosta, coisa assim, ou a gente vai olhar para essa parábola e dizer, eu devo ajudar sempre que estiver dentro da minha possibilidade. Isso, e aí eu vou emendar um pouquinho com esse momento, né, que a gente viu na oração também, que é a caridade, ela pode começar com a gente mesmo, não é? Com certeza. Com esse olhar de amor e compaixão com a gente mesmo. Primeiro, né, o olhar para a gente. É verdade. Quantos de nós, e quem nunca se dispôs, esteve disponível, desculpa, para ajudar alguém e enquanto estava precisando de ajuda. É verdade. E você mesmo falou aquela história que eu achei muito interessante, né?
muitas vezes a gente se autocritica, né? Ah, eu sou um esquecido, eu sou distraído, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós falamos isso conosco. Mas se alguém falar isso com a gente, aí a gente vai se dar conta da força daquela palavra. Se chegar um desconhecido e dizer como você é esquecido, como você é distraído, como você é desorganizado, aí a pessoa diz, puxa vida, que isso, tá me... suas palavras estão... Não fale assim comigo. Não fale assim comigo, mas a gente fala às vezes assim com a gente. Nossa, eu sou esquecido, isso aí eu nunca vou aprender. Então a gente está fazendo conosco uma falta de caridade. Então a gente tem que fazer a caridade conosco mesmo, que é nos colocar para cima. Nos colocar, eu sei, eu ainda não sei. Reconhecendo a nossa também, a nossa divindade também, não é? Reconhecendo que, e se a gente tivesse a oportunidade de estar lidando com Jesus, né? Olha só. Como que a gente se comportaria? Como que a gente falaria? Como que a gente escolheria as nossas atitudes e os nossos comportamentos? E se alguém te dissesse que Jesus está aí dentro de você, É não verdade. é? E como é que você está agindo, né? Com você primeiro. Uhum. Bom, só para pensar, né? Mas é um bom pensamento. Você imagina se você estivesse ali observando, Jesus está me vendo, o que eu vou fazer agora? Ou o que Jesus faria nessa hora? Por que não imaginar isso? Né? É muito interessante imaginar isso. Então é um bom exercício. E na dúvida, use o OPA. A gente não falou do OPA nenhuma vez. O OPA é para sempre estar te lembrando de fazer o melhor, de pensar o melhor e de agir no melhor. É verdade. Né? Então agora você vai fazer, você tem oração de fechamento? Você vai ter autopasse? A gente pode fazer um autopasse, aproveitar que ficou essa pergunta no ar, não é? Como é que nós escolhemos olhar para a gente, né? Quantas vezes a gente acha que nós não somos tão importantes assim, que a gente não precisa de ajuda, que a gente não precisa receber nada, que a gente pode fazer, né? E na hora de receber tem dificuldade. E não é justo, não é? Porque justamente por conta do equilíbrio entre dar e receber. Ser humilde, né, é também permitir que algo chegue, né, de volta para você, não necessariamente numa troca, né, que tenha que ser esperada, que seja uma expectativa de uma troca imediata, mas muitas vezes a gente se dispõe tanto a fazer pelo outro e não aceita que o outro, alguém, se disponibilize para estender a mão para fazer algo por você. E aí a gente se inclui nisso, né? Como é Com fácil certeza. dizer, não, 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 não precisa, imagina, não, 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 não quero não. Não é? Não, não. Mas, né, é uma coisa meio que eu posso ajudar, eu posso fazer, mas não, não, para mim não precisa. Então é só para pensar. Então vamos encerrar, fechando os olhos, respirando fundo, trazendo a consciência para essa respiração e trazendo a sua mente como se você tivesse focalizando, trazendo toda a sua atenção para o topo da sua cabeça. E uma vez que você visualiza o topo da sua cabeça, imagina ela, ela permitindo, ela abrindo espaço para uma luz linda, dourada, passar através desse portal, desse espaço que se abre para receber essa luz divina. Imagina então que essa luz do Pai Criador, essa luz que vem cheia de amor, de compaixão, ela está entrando, transpassando esse portal e iluminando todo o seu corpo, todo o seu ser. Imagine essa luz se concentrando no seu coração.
Imagina que essa luz vai se expandindo do seu coração como se estivesse dentro de uma bolha de cristal, e essa luz vai se expandindo, crescendo, passando através do seu peito, através de você. Sinta-se vestido por essa luz divina. Imagina que você está sendo abraçado por essa luz, como se fosse o abraço ou o manto de Nossa Senhora, o abraço do nosso Pai Criador. Permita que essa luz, essa sensação de proteção e acolhimento reverbere aí dentro de você, dentro do seu coração. Imagina que agora essa luz que vem do mais alto dos céus, que se expande do seu peito para fora, vai se expandindo e vai ficando do tamanho da sua casa e vai aumentando cada vez mais, iluminando todo o seu bairro, iluminando toda a sua cidade. E vai crescendo, essa bolha vai se expandindo e vai iluminando todo o país que a gente vive, vai iluminando todo o continente, até englobar o nosso planeta. Então imagine o nosso planeta Terra sendo iluminado, essa luz abrangendo todos os seres desse nosso planeta, todos os dirigentes de todos os países, trazendo consciência crística, trazendo consciência do amor e da paz. Respira fundo. E traz para o seu coração a consciência também da gratidão por estarmos aqui hoje reunidos, tendo essa oportunidade de pensarmos um pouco mais sobre tudo que Jesus quis nos ensinar e que nós possamos aplicar tudo isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Assim é e assim está feito. Assim seja. Não esqueçam da sua água. Pessoal, E nós nos vemos no outro domingo, já no mês de maio, né? A gente vai agora, esse é o último domingo do mês, e aí o outro é o primeiro. já é o Já último maio. domingo? Meu Deus. Mas, Então tá. tá bom? Beijo para todos vocês. Beijo para todos. Nos Fiquem com vemos Deus. Nos vemos semana que vem. Boa semana para vem. todos. Tchau.